Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha? Mais um pré-jogo aí do Campeonato Paulista, né? Dessa vez o majestoso, o primeiro clássico da temporada do Coringão, né? São Paulo e Corinthians, direto do Morumbi, às 18h30, já, né? Essa quinta rodada do Campeonato Paulista, né? Vamos falar um pouco dos números do jogo aí, situações aí de adversidade que o Corinthians vai enfrentar, né? Possíveis escalações aí das duas equipes, né? E vamos tentar projetar como é que vai ser esse jogo, o resultado, a dinâmica da partida, né? Vamos falar um pouquinho do clássico, né? Cara, histórico vocês já conhecem, né? O Corinthians, ele tem um ótimo histórico contra o São Paulo, né? São mais de 130 vitórias, a 110, se eu não me engano. Então tem mais de 20 vitórias aí de diferença. O Corinthians ficou muito tempo sem perder pro São Paulo em decisões, né? Foi perder somente o ano passado, ficou mais de 20 anos sem ser eliminado pelo rival, né? Enfim, grandes jogos contra o São Paulo, né? Porém, o retrospecto recente não é nada positivo, tá? A nossa última vitória contra o São Paulo foi em 2020, aquele gol do Otero, naquela saga lá que os caras estavam brigando pelo título brasileiro. Dali em diante eles começaram a cair um pouco de rendimento, acabaram perdendo o título pro Flamengo, né? Naquele final de Brasileirão. E aquele Corinthians que era muito fraco, né? Conseguiu vencer a equipe do São Paulo, né? Naquele período ainda tava rolando mancinismo ainda, né? Enfim, foi 1-0 pro Corinthians, gol do Otero. De lá pra cá, cara, o Corinthians ele não conseguiu vencer o São Paulo, nem na Arena e nem no Morumbi, né? E muito menos no Morumbi, né? 2021 a gente passou o Campeonato Paulista e empatou em casa por 2-2. Depois a gente só foi ver os caras do Campeonato Brasileiro, né? Empatamos em 0-0 em Itaquera e depois acabamos perdendo por 1-0, né? Era a era do Silvinho, já essa época do Brasileirão, né? Depois de 2022 a gente já começa o ano também perdendo por 1-0. Inclusive essas duas partidas, esse segundo 1-0, né? Foi pelo Paulistão de 22 já, né? Inclusive esse 1-0 do Brasileirão 2021 e esse 1-0 do Paulista 22 foram muito parecidos, né? O São Paulo fez o gol logo no início, menos de 5 minutos, e conseguiu manter bem de boa o jogo, né? O Corinthians até fez uma pressão ali, o acolá, mas bem esporádico, né? Mas de resto o São Paulo conseguiu controlar muito bem as partidas e conseguiu anular a maioria dos jogadores bons do Corinthians, né? Então nomes como Renato Augusto, Roger Guedes, nessas partidas acabaram não jogando muita coisa também. Depois a gente voltou a se enfrentar na semifinal do Paulista de 22, acabando com o jejum, né, de eliminações contra o São Paulo, né? São Paulo conseguiu vencer a gente no Morumbi por 2-1. Jogo muito tranquilo para eles vencerem, fizeram um gol também logo no início, mantiveram a partida, fizeram o segundo gol no contra-ataque e a gente foi fazer um gol com o Jô no final da partida numa entregada lá do Jandrei, né? Mas assim, poderia ter saído até mais esse jogo aí. O São Paulo controlou completamente essa partida, né? E no Brasileirão rolou 2 empates, né? As duas últimas partidas acabaram em 1-1, né? O jogo de Itaquera foi um jogo muito ruim do Corinthians, né? O São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, o Cássio trabalhou muito, ele evitou pelo menos duas ou três gols, né, naquele jogo, mas acabou tomando um gol do Caleri também naquela partida, né? O Corinthians buscou o empate já na reta final do segundo tempo, gol do Adson, né? E manteve o tabu em casa, mas também não venceu o São Paulo, né? E no Morumbi a gente saiu na frente com o Yuri Alberto e depois teve um pênalti polêmico pro São Paulo, né? Pra mim não foi pênalti, tá? Achei que a gente foi prejudicado. O Gil puxou o Éder. Quando ele começa a puxar o Éder, tá fora da área, ele se joga dentro da área. Não sei como aquilo passou, né? Enfim, e acabou por 1-1, né? Mas o retrospecto recente amplamente a favor do São Paulo, tá? Até porque eu gosto de fazer esse retrospecto recente porque são os jogadores que estão no elenco atual. Então não dá pra você buscar um retrospecto de 2015. Vai ter poucas pessoas que jogaram o mesmo jogo, né? Poucos jogadores, né? Então é interessante você puxar o retrospecto atual ali pra você ver, tentar desenhar, né? Como pode ser esse próximo jogo, né? Enfim, o São Paulo aí tem 2 vitórias no Campeonato Paulista, né? E 2 empates, ainda está invicto. Eles estrearam com 0-0 com o Ituano no Morumbi. Depois venceram a Ferroviária num jogo maluco, que eles estavam com a menos lá em Araraquara por 2-1, gol no finalzinho. Teve um empate contra o Palmeiras, né? Em 0-0 lá na Barra Funda. E a última partida eles golearam a Portuguesa por 4-1 no Morumbi, né? O Galopo fez 2 gols, né? Tá jogando bem esse argentino aí que chegou ano passado dos caras, né? Parece que o Rogério achou a posição dele, ele vem jogando ali como reserva do Caleri, parece, né? Enfim, o São Paulo vem jogando numa espécie de
4-2-4, né? Mas os pontas descem, né? E ficam 4-4-2 também. O time base que pode vir a campo, né? Segundo o GE, aí é Rafael no gol, na lateral direita Orejuela, a dupla de zaga Alan Franco e Arboleda, né? Na lateral esquerda o Wellington, a dupla de meio campistas barra volante, né? O Nestor e o Mendes, o equatoriano lá, e os 4 atacantes, né? O Rato de um lado, o David do outro, o Caleri mais na frente, né? E como um segundo atacante barra meia, o Luciano atrás dele, né? Eles estão com um desfalque importante aí aqui na lateral direita, né? Tá sem todos os seus laterais titulares ali, o Rafinha, né? O Igor Vinícius. Ele tá jogando a terceira opção, o Orejuela aí. E o zagueiro Ferrarese, venezuelano, se eu não me engano, se machucou no clássico contra o Palmeiras, né? É um bom zagueiro esse cara aí. Acho que é um desfalque bem importante pro lado deles, né, cara? Vamos ver, né? Vamos ver como que se comporta, né? O Corinthians, por outro lado, vocês sabem, né? Vem de uma vitória contra o Guarani de virada. Vem também no escopo parecido de 4-4-2, né? Então, pode ser que a gente tenha uma guerra campal ali no meio campo, pelo menos no primeiro tempo, né? E por que isso, né? Como eu apontei nos últimos vídeos do Corinthians, achei o Corinthians muito mole, muito soft contra o São Paulo, né? E estava faltando um pouco de pegada para essa equipe do Corinthians, que tem técnica, que consegue fazer as jogadas, né? Mas em determinados pontos do jogo dá aquela desacelerada, né? Dá aquela dormida na partida. E principalmente fora de casa o Corinthians está com um retrospecto terrível, né? No geral. E aí você filtra, né, para clássicos. Está terrível também fora de casa. E você filtra de novo contra o São Paulo, tá pior ainda, né? Até porque a gente não vence lá desde 2017, né? São 11 jogos, de 17 pra cá no Morumbi, 7 vitórias dos caras, 4 empates, né? E o principal, o Corinthians não vem jogando porra nenhuma no Morumbi, né? Tipo, absolutamente nada. Então vamos ver se o Lázaro consegue dar um jeito aí nesse retrospecto, né? Vamos ver como é que ele vai fazer o Corinthians se comportar, né? Eu acho que o principal é a atitude, cara. O Corinthians precisa competir mais lá dentro, né? Enfim, é claro que você não vai conseguir repetir a atmosfera de Itaquera em outros lugares, né? Até porque em clássico só tem a torcida mandante no jogo, né? E você sabe como é que é fiel, né? É o jogo todo cantando, é praticamente um coração batendo, né? Porque os caras cantando, a torcida cantando o tempo todo em ritmo alto. E aí quando acontece alguma coisa aumenta, continua mais forte, mais alto, né? E parece fazer muita diferença para esse time do Corinthians, que muitas vezes começa o jogo dormindo, né? Principalmente no Morumbi. O Corinthians aí tem alguns desfalques para essa partida, né? Que é o Maicon, que vocês viram que sentiu contra o Guarani, né? Ele e o Cantígio estão fora aí por cerca... Acho que o Maicon é um mês, mais ou menos. E o Cantígio 2 meses fora aí. Por outro lado, você tem o retorno do Fausto. Acho que deve jogar como titular, né? Ele estava com dores no tornozelo. E o Paulinho parece que vai ser relacionado, né? Após 8 meses de lesão, aí o Paulinho vai voltar a estar presente, estar relacionado para a partida do Corinthians, né? Dado isso como verdade, né? O Corinthians aí deve vir a campo com o que, né? Que eu acho, né? Deve ser Cássio no gol, na lateral direita o Fagner, a dupla de zaga Gil e Balbuena, aí na lateral esquerda o Fábio Santos. Eu já digo cara, que assim, embora eu goste muito do Gil e do Balbuena, o pessoal sempre criticou muito o Gil, né? Mas eu vejo poucas críticas no Balbuena, que eu acho que tem jogado pior do que o Gil. A minha dupla titular seria Gil e Bruno Mendes, né? O Bruno Mendes e Gil. Eu acho que atualmente pode ser a melhor dupla possível ali, dadas as atuações individuais dos jogadores. Mas eu acho que o Lázaro não vai se arriscar fazendo algo do tipo. Acho que ele vai manter a dupla mais experiente, que é importante nesses jogos grandes, né? O pessoal ali que tem a cabeça fria. Não que o Bruno Mendes vá fazer algum tipo de cagada, né? Ele evoluiu bastante nesse sentido, né? Ele tem feito cada vez menos bobagem nos jogos, né? Aí que vem o pulo do gato do porquê eu falei que pode ser uma guerra campal, né? Com a lesão do Maicon e do Cantígio, eu acho que é praticamente certo que o Rony vai jogar, né? O Rony que entrou bem nas últimas partidas. E ele pode fazer uma dupla com o Fausto, né? De volantes, né? Só que você também já tem o Duqueiroz. Aí seria o quê? 3 volantes mais o Renato. E aí o escopo muda um pouco, né? Porque o Adson também deve jogar. Então pode ser o quê? Pode ser que seja Fausto, Duqueiroz, Renato e Adson. Não sei. Ou se o Fausto não tiver 100%, pode ser Rony, Duqueiroz e Renato e o Adson, né? E aí o Lázaro mantém o 4-4-2 dele, né? Que ele tem feito, né?
dois volantes, um ficando, um de saída, o Renato de meia, porém mais recuado, né? E o Adson de meia mesmo, né? Ali atrás do Roger e do Yuri Alberto, né? Que devem jogar a dupla titular de atacantes do Corinthians, né? Roger Guedes, que vive uma boa fase, fazendo gols. E o São Paulo dos rivais é o único time que ele ainda não fez gol, né? Por outro lado, o Yuri Alberto já marcou gol contra o São Paulo, inclusive no próprio Morumbi no ano passado, né? Como eu tinha salientado no começo do vídeo, né? Falar a verdade, cara, eu acho que eu gostaria de ver Rony e Fausto nesse time, os dois jogando ali para dar uma proteção. Eu acredito que o ideal para esse jogo é você aguentar o máximo que você puder, né? Acredito que o São Paulo deva fazer uma pressão no início do jogo, né? Apoiado pela torcida deles, o estádio deve estar lotado lá. Então acho que eles vão querer ganhar na força física, ali no empurrão, né? E fazer o que vem dando certo contra o Corinthians, né? Ser mais intenso, né? E eu acho que com os jogadores do Corinthians ali que eu disse, com o Falso, talvez o Rony, eu acho que a gente pode ganhar um pouco mais em intensidade desde o início, que vai ser importante, né? E aí ao decorrer do jogo você vai abrindo. Eu acho que é loucura total você começar com o Renato e o Juliano. Eu acho que o Lázaro também deve pensar assim. Então acho que o Juliano deve começar no banco também. E eu protegeria o Renato com esses jogadores atrás dele, ele dando um pouco mais de liberdade, né? Vamos ver também como o Corinthians se comporta. O Rogério da última vez conseguiu anular o Renato Augusto com marcações individuais, né? Eu até falei no último vídeo aqui sobre o Fernando Lázaro que esse é o principal desafio dele, né? Fazer o Renato Augusto ficar livre, né? Aparecer nos jogos que com o mínimo de espaço que ele tiver, ele vai conseguir fazer uma coisa boa, seja dar um passe, seja um chute de fora da área. A gente precisa ter esse cara, né? O Renato mais bem municiado ali, né? Ele disse também em entrevista pós-jogo que ele tá ali pra potencializar, né, os atacantes, né, o Roger e o Yuri Alberto, né, que são jogadores inteligentes. Então se você tiver ali o arco, né, para lançar as flechas, vai ser importantíssimo, né? Enfim, esse é um jogo também importante pra gente ver o Lázaro, né, o trabalho dele, né? Se o Corinthians perde no Morumbi hoje, vai ser uma semana terrível, né? Várias críticas nele, a gente sabe como é que a mídia tá pegando pesado com ele, alguns torcedores também, né? Então, e o próximo jogo contra o Botafogo seria uma semana depois, só no outro fim de semana. Então você já sabe como é que vai ser, né? Seria um noticiário terrível pro corintiano, né? Crise, né? Jogadores lixo, fora técnico, né? Então, o ideal seria uma vitória, mas não perder no Morumbi hoje é importante para a continuidade do trabalho. E o segundo ponto é a gente fazer uma reavaliação do trabalho, né? Eu acredito que o primeiro jogo útil que a gente teve foi realmente na estreia do Paulistão. E por ser um time de Série A, que era o Bragantino, né? A gente acabou não jogando porra nenhuma, mas tem ali o acréscimo de que era a primeira partida, enfim, né? Mudança de esquema tático. Mas agora, passando-se 4 rodadas, né? Temos um novo teste, né? Enfim, o que eu vi do São Paulo, eu vi só um jogo até agora. Eu vi São Paulo e Palmeiras, né? Lá na Barra Funda. Eu achei o time de São Paulo um pouco limitado, tá ligado? Mas com muita garra, muita aplicação dentro de campo, né? E segurou o Palmeiras, né? Como vem segurando muitas vezes, né? Claro, teve algumas partidas que o Palmeiras até que deu uma esculachada e tal, mas em geral o São Paulo é um dos times que dá mais trabalho para esse Palmeiras super campeão, né? Então, eu acho que aquele jogo com o Palmeiras é um teste para se ver o nível dos caras, né? Ou seja, é um nível competitivo, é um nível de um time aguerrido que vem se desenhando aí do Rogério Ceni, né? Mas enfim, Fiel, palpite para hoje, eu acredito em um novo empate, tá? Acredito em um 1-1 aí. Deve ser um jogo muito duro no primeiro tempo, muito disputado. E eu acho que os gols vão sair no segundo tempo aí, quando a galera estiver mais cansada, né? Talvez entre um ou outro jogador no meio do jogo, talvez um Romero possa ajudar esse tipo de jogo, né? Pra dar uma tumultuada ali. Seria interessante, né? Mas enfim, Fiel, não deixem aí de comentar o que vocês acham, se inscrever no canal aí. E é isso, e vai Corinthians, a gente volta aí mais tarde, né, com um pós-jogo do que esperamos que o Corinthians traga uma vitória aí do Morumbi, né? É isso aí e vai Corinthians!